primeiras crônicas sobre restaurante, elas eram mais crônicas do que críticas. As pessoas falavam mais da atmosfera, do ambiente, e eram sempre coisas muito festivas, muito elogiosas, né? Falar de restaurante era falar quase que falar de um sonho, assim, do leitor queria só ler e se deliciar com aquilo. Eu, quando comecei a fazer a crítica, eu já achei que deveria ser uma coisa um pouco mais científica, entre aspas, um pouco mais objetiva. E até hoje eu faço críticas que são uma tentativa de passar para o leitor aquilo que seria a experiência no restaurante de uma forma o mais objetiva possível, quer dizer, descrever a situação, descrever a comida, apontar objetivamente falhas ou qualidades, e não ficar apenas uma impressão subjetiva, gostei ou não gostei. Como na Folha a gente tem um sistema de dar notas para os restaurantes, dar estrelas para a qualidade do restaurante e tal, eu precisava definir exatamente para que eu estaria dando uma estrela ou uma avaliação. Eu prefiro dar uma nota exclusivamente para a cozinha, ou seja, para a comida do restaurante. Como eu tenho um texto para escrever, eu posso no texto falar se o ambiente é festivo, se é bom para ir com criança, se é um lugar mais romântico, se o serviço é eficiente ou não é. Tudo isso eu posso dizer no corpo do texto. É por isso que na Folha tem vários restaurantes que são muito luxuosos, são muito confortáveis, tem um ar-condicionado maravilhoso, manobristas prestativos, cadeiras de couro, conforto absoluto, e não tem nenhuma estrela no guia. E aí, para avaliar a comida, eu uso uma série de critérios. Eu avalio os ingredientes que são usados, a qualidade, o frescor deles, avalio a técnica da cozinha, se segue as prescrições, enfim, para que se possa tirar o máximo desses ingredientes em termos de técnica, e também se avalia o talento, a genialidade, a criatividade que os chefes de cozinha possam ter. A ideia é experimentar o máximo possível de pratos, ir o máximo possível de vezes e sempre com mais gente. Então eu vivo caçando amigos, tal, além de namorada, filho, irmão, parente, mãe e tal, ainda fico tentando levar amigos que possam aumentar o tamanho da mesa para que eu possa experimentar todos os pratos. E aí vira aquela bagunça na mesa, porque eu fico comendo um pouquinho de cada coisa e tal. Quando você vai, por exemplo, numa mesa de 4, você consegue experimentar pelo menos 4 entradas, 4 pratos principais, 4 sobremesas, quer dizer, você experimenta 12 pratos numa única visita com 4 pessoas. Eu como um pouquinho de cada, e se o meu prato estiver bom, eu como o meu prato inteiro também. Só que, em geral, são pessoas que se interessam também por comida e tal, eles também vão pegando pedacinhos do meu prato. Então não é que eu fico detonando a comida de todo mundo e a minha eu como inteiro. Às vezes um restaurante que é bacana, a gente faz até o que a gente chama de escravos de Jó, porque todo mundo quer provar tudo, em vez de ficar cruzando o garfo pela mesa, a gente vai passando o prato de um para o outro, cada um come um pouco de cada prato. E eu procuro ir sempre mais de uma vez também. Às vezes não precisa, quer dizer, você às vezes vai num lugar que é tão standard, né, tão padrão. Você vai numa pizzaria, 4 pessoas conseguem pedir vários sabores de pizza, digamos, e o cardápio não muda muito, né? Ela só abre à noite, as variações são poucas, né? Outros restaurantes não, variam muito a situação. No almoço só serve um buffet, por exemplo. À noite só serve à la carte. E o cardápio tem 40 pratos à noite, o buffet de manhã tem 15. Aí quanto mais vezes for, melhor. E eu acho que, às vezes, um crítico de restaurantes, por exemplo, às vezes, indo uma vez no restaurante, só de bater o olho no cardápio e nos primeiros pratos, que já começa a perceber o caráter do restaurante. Se o lugar é bom ou não é, se tem futuro ou se não tem, enfim, digo o olho clínico, né? Agora, se eu vou num restaurante, eu bato o olho, por exemplo, eu acho que é uma droga, e vou dar bola preta no jornal, frequentemente eu volto. Porque eu falo, vai que é um azar desgraçado, enfim, vai que deu tudo errado, às vezes aí vale a pena você dar uma segunda chance.
Eu descrevo nas minhas críticas, basicamente, além da comida, o ambiente e o serviço. Para situar o leitor, quer dizer, se é um lugar, por exemplo, formal, ele não vai lá com criança que vai ficar gritando e chorando e tal. Se é um lugar para encontros de negócios, ele não vai levar a namorada para ter uma noite gostosa. Se é um restaurante muito mais de executivos. Isso eu presto atenção também e comento, quer dizer, os vinhos, por exemplo, de um restaurante, quanto mais caro é o restaurante, mais obrigação ele tem de ter um serviço de vinhos impecável. Tem um restaurante simples, se tem carta de vinhos, eu sempre peço um vinho também e vejo como é que é, quer dizer, se o vinho vem quente, fora de temperatura, se o cara tem um copo adequado para aquele vinho e tal. Porque se está servindo vinho, eu quero saber como é que eles tratam. Ver se a cerveja está gelada, se o copo é adequado. A gente sempre procura ir explorando também esse lado da bebida. Eu tento o tempo todo ficar reunindo informações de restaurantes novos que estão abrindo ou restaurantes que estão mudando de alguma forma. Mudou o cozinheiro, mudou o cardápio, enfim. Restaurantes que têm uma novidade para contar para o leitor. A hora que eu pego essa cesta com todos esses restaurantes, eu vou tentando distribuí-los mais ou menos por critérios de tipo de restaurante e região da cidade. Quer dizer, se tem 5 restaurantes no Itaim, 2 na Zona Leste, 1 na Zona Oeste, eu não vou ficar dando só os do Itaim tudo seguido. Então eu pego o primeiro Itaim, Zona Leste, aí Itaim de novo, porque tem mais, aí depois Zona Oeste. Eu tento dar uma distribuída regionalmente na cidade. E também o tipo de comida, quer dizer, se tem 2 restaurantes japoneses novos, eu não vou dar 2 semanas seguidas o japonês. Agora, eu não consigo fugir de uma coisa que é a vida real do movimento de restaurantes. Se abre mais restaurante italiano, eu vou falar mais de italianos. Se abrem mais restaurantes nos Jardins e no Itaim, eu vou falar mais dos Jardins e do Itaim, porque essa é a realidade da cidade. Eu visito vários porque na quinta-feira, por exemplo, eu falo de 2 restaurantes. Eu falo do restaurante da Crítica e de uma outra seção que chama Bom e Barato. E de 15 em 15 dias eu escrevo de um restaurante também que eu faço uma crítica no Guia da Folha. E fora isso, tem um outro trabalho que eu faço por aí, que eu sou convidado para escrever, que eu também... Então eu tenho que ir em vários restaurantes, de qualquer maneira, o tempo todo. E quando eu não estou indo em restaurantes que são novos, eu estou revisitando os restaurantes velhos, porque o Guia da Folha publica lá uma lista grande de restaurantes. Eu tenho o meu guia, o meu livro, que sai todo ano. Então, quando eu vou sair para a caça, né, eu já, de antemão, eu já defini mais ou menos qual que eu vou escrever na crítica, qual que eu vou escrever no Bom e Barato e qual que eu vou escrever na crítica do Guia da Folha. Tanto que eu até já vou avisando o jornal dos lugares que eu vou para o jornal poder mandar fotógrafo, para já ir preparando o material para publicação. Quando são matérias grandes de uma página, daquela matéria principal da parte de comida, em geral sou eu que sugiro. Eu falo, olha, aconteceu tal negócio, vamos atrás e tal. Mas às vezes eu vejo algum negócio, mas eu não posso, não tenho tempo de fazer, eu não quero. Aí eu sugiro para a Ilustrada, olha, por que vocês não fazem uma matéria sobre isso, isso e aquilo? E acontece o oposto também. Às vezes a Ilustrada me pede matéria ou qualquer caderno da Folha. É uma coisa extra. No caso nosso, por exemplo, na Folha não existe uma regra. A regra é que eu tenho que ir ao restaurante, conhecer o restaurante, que eu tenho que pagar a conta, eu não posso ficar devendo favor e gentileza para dono de restaurante, a conta sempre tem que ser paga. E eu acrescento a isso algumas regras, por exemplo, eu nunca faço reserva no meu nome no restaurante, porque se você liga 3 dias antes e avisa que o crítico da Folha está indo, daria 3 dias você dá a chance do dono do restaurante comprar todos os ingredientes frescos. Se é dia de folga do chefe dele, ele cancela a folga do chefe para ele estar lá, ou quem sabe ele contrata até um chefe freelancer de um restaurante melhor para estar ali naquela noite. Enfim, não interessa que ele tome todas essas providências com antecedência, porque senão a experiência que o crítico vai ter lá é diferente daquela que ele teria se fosse normalmente, ou uma pessoa fosse normalmente. Para o tipo de avaliação que eu dou, que é para comida, o fato do cara me reconhecer a hora que eu entro, eu acho que não muda nada. Quer dizer,
Porque se eu vou dar nota para a cozinha do restaurante, e se eu não avisei antes que eu estou indo, na hora que eu entro lá, o que adianta o cara ver que sou eu, ele nem sabe o que eu vou pedir ainda, ele pode ficar em pânico, pode fazer o que quiser. Mas na hora de pedir, se eu pedir o peixe, é o peixe que tem lá, quer dizer, não dá pra, se o peixe dele não é fresco, não tem como ele improvisar um peixe fresco. Se a carne que ele usa não é de boa procedência, não tem como ele improvisar. Se o chefe dele não sabe cozinhar um macarrão no ponto, não tem como fazer o cara cozinhar no ponto. Pode mudar o serviço, mas isso não entra na minha nota, entendeu? Mas mesmo assim, o serviço, ninguém é bobo, quer dizer, se você está num restaurante, tem 40 mesas, tem 5 garçons rodeando a sua mesa, você olha para o resto do salão, tá aquela Sibéria, todo mundo abandonado, tá na cara que o serviço ali não está bem equacionado para atender todo mundo e está todo concentrado em mim, porque o cara me reconheceu. O cara pode tentar caprichar na comida daquele jeito gambiarra, quer dizer, o prato ele vai mais bem servido, em vez de 3 camarões vem 6. Mas se o camarão é ruim, se vier o dobro, vai ficar o dobro ruim. O preço dos pratos não é só o preço da comida que vem no prato. Aquele preço que você está pagando também pelo serviço, pelo atendimento e tal. Então, quanto mais você paga pelo prato, maior é a fatia que você está pagando também para ter um serviço de alto nível, né?